galera do canal Parabolando, aqui é o Digão com vocês. Se inscreve aí no canal, curte aí o vídeo se você gostar, se a mensagem tocar no seu coração. Eu queria compartilhar uma mensagem rápida com vocês, está lá em Romanos 8:31, a palavra de Deus diz assim, olha só. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Queridos, nós sabemos que quem nos liberta é Jesus. Quem nos liberta é o sangue de Cristo. Mas muitas pessoas não estão cumprindo o seu chamado, muitas pessoas não estão sendo libertas, muitas pessoas estão aprisionadas nas suas mentes, porque elas ainda não entenderam o poder da remissão de pecados que há naquela cruz. Não entenderam o poder que Jesus tem de fazer com que um pecador que se arrepende seja totalmente limpo e feito nova criatura. O medo e a timidez, ela tem algemado pessoas, ela tem feito pessoas prisioneiras, porque esse medo e essa timidez vem unicamente de uma mente que as acusa, de uma mente que faz com que essas pessoas sintam-se presas, realmente carregando consigo um capacete de chumbo em suas cabeças. A autoridade de Cristo, ela esmaga todo o medo. A autoridade que vem do alto, ela esmaga todo o medo. Mas essa autoridade só pode vir sobre as nossas vidas através de uma mente tranquila, de uma mente que não nos acusa. A palavra do Senhor Jesus, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz assim, vamos ler lá. O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa, repare, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Eu queria que você falasse aí, ou pensasse pelo menos, mentalizasse aí nesse momento, que Deus está te entregando uma mente tranquila, um coração puro e uma fé verdadeira, uma fé sincera, uma fé não fingida. Então recebe, através da sua fé, nesse momento aí, uma mente sem acusações, uma mente que faz com que todas as algemas mentais e emocionais venham a ser quebradas nesse momento. Essa é a autoridade verdadeira. E olha o que fala a palavra de Deus lá em Apocalipse. Apocalipse 21:8. Mas tanto quanto os tímidos e os incrédulos e os abomináveis, os homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Cara, eu já fiquei pensando como no meio desse rol de zica brava aí, de incrédulos, de mentirosos, de assassinos, de prostitutos, como poderia estar inserido nesse contexto a palavra tímido? Eu já fiquei pensando várias vezes, eu falei, Senhor, o Senhor não gosta dos tímidos, então eu estou lascado. E várias pessoas que eu conheço vão para o lago de fogo e enxofre, porque elas são introvertidas, elas não conseguem ali se comunicar como deveriam, ou ainda estão em uma fase no qual elas estão se soltando, pessoas que têm dificuldade de criar amizade. Mas será que é isso mesmo que a palavra quer dizer? Na verdade, a palavra aqui no original, no grego original, a palavra que traduz essa passagem tímido, essa palavra tímido, é a palavra deilos, que significa aquele que não assume sua autoridade, aquele que não assume o seu chamado, aquele que não faz o que é para ser feito. Olha que engraçado. Então essa palavra deilos, ela vem justamente daquilo que nós lemos lá em Timóteo, de uma fé que é fingida, ou muitas vezes de uma mente que nos acusa. Então a nossa mente tem que estar totalmente tranquila para que essa palavra deilos não venha fazer parte e nos algemar e nos prender no mundo espiritual. Hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre acusação na mente. E eu queria ler com vocês a palavra de Deus, que está lá em Gênesis 2:5 e diz assim: Tanto o homem quanto a mulher estavam nus e não se sentiam com vergonha. Aqui a palavra de Deus está falando lá do Éden, no começo, na criação. Lá no Éden,
estavam lá Adão e estavam Eva e eles não se sentiam acusados, eles não se sentiam nus. Olha que palavra abençoada. Por quê? Porque eles não haviam pecado ainda. E antes do pecado, as pessoas não se sentiam acusadas. Adão e Eva não se sentiam acusados. Agora eu queria que você lesse lá no capítulo 3 de Gênesis, do verso 6 e 7. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. Ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Gênesis 3, versos 6 e 7. Aqui eu vejo o pecado se consumando na vida do ser humano em 3 fases. Na verdade, em 3 aspectos, em 3 áreas: corpo, alma e espírito. Primeiramente, eu quero falar sobre o corpo. A palavra de Deus diz que a mulher, quando vê o fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no qual eles não poderiam provar, a palavra de Deus diz que essa árvore era bela aos olhos. Então, a primeira coisa que o inimigo, que a nossa carne vai fazer, é nos tentar aonde? Vai nos tentar na nossa carne, nas nossas vontades. A palavra de Deus diz que a árvore ela era bela. Queridos, muitas vezes propostas boas têm finais trágicos e nós temos que tomar muito cuidado com as propostas boas de se ver. A segunda tentação que nós vemos aqui nessa palavra de Deus é em cima da alma, em cima das emoções, em cima das nossas vontades almáticas, das nossas emoções. A palavra de Deus diz que a árvore era boa de se comer, ou seja, aquilo que dá prazer, aquilo que dá satisfação. Quantos de nós não gostamos de ser elogiados? Quantos de nós não gostamos de ser aplaudidos? Quantos de nós muitas vezes não gostamos de ter seguidores, de ter pessoas que falam bem de nós? Isso é do ser humano, mas nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que é bom, com aquilo que é prazeroso, com aquilo que traz refrigério para a alma. Na verdade, nós temos que buscar o refrigério do Espírito, que vem através do Espírito Santo de Deus, que vem através de Jesus, que vem através das coisas celestiais, das coisas espirituais. O terceiro aspecto aqui é no Espírito, é no espiritual. A palavra de Deus diz que aquela árvore traria o entendimento, traria ali o conhecimento, além daquilo que Deus teria designado para Adão e Eva. Então eles queriam passar do ponto. Nós temos que tomar muito cuidado para não dar passos além daquilo que Deus estabeleceu para nós e temos que tomar cuidado para não dar passos a menos para aquilo que Deus sonha para a nossa vida, no nosso chamado, no nosso ministério, no nosso dia a dia. Então nós percebemos ali que a Eva, ali nos seus pensamentos, queria avançar além daquilo que Deus tinha para ela, além do que Deus tinha para a sua vida naquele momento, naquele período. Queridos, nós temos que saber que Deus ele tem sonhos maravilhosos para nós, tem sonhos grandes para nós, mas nós temos que saber que Deus ele trabalha com um calendário, com um tempo chamado Kairos, que não é o nosso tempo, é um tempo que é estabelecido no reino espiritual. Então pode ser que o ciclo de hoje não seja para que você venha avançar aquilo que você sonha e aquilo que muitas vezes você já recebeu de Deus na sua vida, já foi profetizado na sua vida, mas nós temos que entender quais são os tempos no nosso aspecto humano, no giro do globo terrestre aqui, das 24 horas, do Cronos. Então nós temos que entender o quê? Que o tempo de Deus é diferente do nosso, os pensamentos do Senhor é diferente dos nossos, os caminhos de Deus é diferente dos nossos. Isaías 55 fala isso. Então nós temos que tomar muito cuidado para não avançar os passos nos sonhos de Deus. Nós sabemos que o povo do deserto, ele só andava quando a nuvem andava, eles só caminhavam quando a coluna de fogo também caminhava. Vou ler para vocês agora Gênesis 3, 10, 11. O homem respondeu: eu ouvi a voz quando estava passeando pelo jardim, a voz de Deus, e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi vocês de comer? Percebemos aqui o momento onde o homem, após o pecado consumado, percebe a presença de Deus e se sente constrangido. É aquilo que nós lemos lá em Timóteo 1, que uma mente que acusa
um coração que não está ali voltado para Deus, faz com que a pessoa se sinta o quê? Algemada, receba aquela palavra que nós explicamos lá, deilos, aquela timidez no espírito, aquela timidez de autoridade. Deus não está falando que o tímido não vai herdar o reino dos céus, não tem nada a ver. Se você é tímido, não se preocupa não. Vai aí treinando, falando, brincando com as pessoas, que eu tenho certeza que Deus vai tirar essa timidez, mas a palavra ali significa aquele que não assume o seu chamado, aquele que tem uma mente que acusa. Então ali nesse momento, o homem, a mulher ali se sente acusado, porque eles tinham feito as coisas erradas, eles tinham comido ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, e no momento que eles sentem a presença de Deus, eles se escondem, eles percebem que estavam nus, e Deus ainda pergunta, quem foi que falou para vocês que vocês estavam nus? Ou seja, ninguém havia falado nada para eles, quem havia falado para eles era a própria mente, a mente que acusa as pessoas e tira a autoridade das pessoas. Naquele momento eles se sentiram culpados, e eu quero convidar você nesse momento a fazer uma oração para Deus. Deus, tira de mim toda a culpa, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo daquilo que eu tenho feito que tem desagradado o seu Santo Espírito. E eu tenho certeza que Deus vai derramar. A palavra de Deus no capítulo 4 de Gênesis conta a história de dois irmãos, a história que Caim matou Abel. Então, naquele momento ali, acontece algo muito grave. A palavra nos conta que os dois irmãos ofereceram ao Senhor uma oferta, uma adoração através da oferta. Eles ofereceram ali as suas coisas, um plantava, o outro trabalhava ali com gado, e uma das ofertas, a oferta de Caim, Deus ele não recebe muito bem, e a oferta de Abel, Deus recebe, porque foi de todo o coração, foi de todo o seu esforço, de todo o seu sacrifício. Nesse momento ali o que acontece? O irmão fica com ciúmes do outro e convida ele para dar um rolê lá, para dar uma volta no campo, e acontece aquilo que nós já sabemos, um irmão mata o outro, acontece o primeiro homicídio ali naquele momento. A palavra de Deus lá em Gênesis 4, verso 10, diz que Deus, ele cobra Caim por ter matado Abel. Ele pergunta, ele questiona, Caim, por que você matou Abel? E a palavra de Deus diz assim, então disse Deus, por que você fez isso com o seu irmão? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Como assim o sangue da terra está gritando? O sangue não grita. Mas o que Deus está querendo dizer ali? Que o pecado estava gritando, que o pecado estava acusando, que o pecado estava ali massacrando, moendo a mente de Caim naquele momento. O pecado estava gritando, pedindo vingança, porque o pecado naquele momento ele tinha um aval no reino espiritual para pedir vingança, porque o salário, o preço do pecado é a morte. Mas nós sabemos que Jesus nos justifica a partir do arrependimento. Mas naquele momento ali no Velho Testamento, o pecado, o sangue do irmão clamava da terra, ou seja, ali a acusação na mente, clamava da terra o que? Vingança, diz a minha versão que eu li. Essa simbologia é muito louca, porque nós vemos aqui que o sangue, ou seja, o sangue ali que simboliza o pecado, o homicídio, ele clama, ele grita da terra, querendo o quê? Querendo vingança. A palavra de Deus diz que nós somos feitos de barro. Tudo bem até aí? Nós somos feitos de barro, então nós somos a terra também. Então o que acontece quando o pecado tem direito legal, quando o pecado está na nossa mente, quando nós não nos arrependemos ainda, quando nós não liberamos perdão, quando nós não entendemos que nós somos perdoados, esse pecado da terra, ou seja, de mim, do barro, grita aqui dentro, grita de dentro da terra, pedindo o quê? Vingança, pedindo legalidade, para que ele venha me tocar, para que ele venha me acusar, para que ele venha colocar sobre mim as algemas, o capacete de chumbo chamado deilos, chamado acusação, chamado peso, timidez espiritual, ou retirar da autoridade, do chamado, daquilo que Deus trouxe para a minha vida. E juntamente com essa situação, vem uma maldição sobre Caim. E para a gente ler, está lá em Gênesis 4, verso 12. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais nada da sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Eu quero falar aqui sobre a influência de 3 espíritos
que influenciam as pessoas que usam esse capacete de chumbo, ou seja, que tem essa acusação, que são acusadas pela mente, que são acusadas pelo Delos, que são acusados por essa timidez espiritual, por essa retirada da autoridade, por essa camisa de força da própria mente, aquilo que grita da terra, ou seja, aquilo que grita da alma pedindo vingança. Existem espíritos malignos que vêm influenciar as pessoas através disso. E essa passagem deixa bem claro aqui as coisas que acontecem, o tipo de maldição que vem sobre essa situação. A primeira coisa que Deus fala para ele é que ele vai andar por aí, pela terra, e o solo não vai mais lhe entregar o quê? A sua força. O solo não entrega mais a sua riqueza, que o solo não entrega mais a sua prosperidade. Ou seja, através da acusação do pecado que gritava da terra, Caim ali ele recebe uma maldição, a influência de um espírito de miséria sobre a vida dele. O espírito de miséria, então, é o primeiro espírito que vem atormentar as pessoas que sofrem de acusação nas suas mentes. E o espírito de miséria está totalmente ligado a isso, porque esse espírito de miséria, na palavra de Deus aqui, diz que a terra não produziria força, a vontade de fornecer, ou seja, a vontade de acontecer as coisas. A própria terra estaria contra ele. Olha só que coisa engraçada. E essa palavra, ela também arremete no hebraico a um réptil, a um tipo de lagartixa. E eu venho perguntar para você aqui, o que acontece com a lagartixa quando ela se sente acuada? O que acontece com a lagartixa quando ela se sente amedrontada por um predador? Não sei se você já viu, mas a lagartixa, ela parte o seu rabo para que o seu rabo ele fique ali balançando, sacudindo para distrair o predador, para que ela possa fazer o quê? Fugir, ou seja, ela sempre está fugindo, ela sempre está distraindo as pessoas, ela sempre está ludibriando, ela sempre está quebrando, como a lagartixa, ela quebra. Ou seja, pode ver que as pessoas que sentem acusação, que as pessoas que não têm autoridade, que as pessoas que não têm a bênção do solo, a bênção de Deus sobre as vidas delas, elas vivem quebrando, os empresários que vivem quebrando, pessoas que vivem em ciclos altos e baixos, dando certo as coisas, daqui a pouco acaba, daqui a pouco já fale de novo, daqui a pouco já quebra de novo, parece que vive fugido. Então esse é o primeiro espírito que nós vamos orar e quebrar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e quebramos todo o espírito de miséria, todo o espírito de alto e baixo, Pai, todo o espírito de acusação na mente dos seus filhos, das suas filhas. Em o nome santo de Jesus, é assim que nós oramos e te agradecemos e cancelamos no mundo espiritual esses espíritos de atuarem através da mente, através do grito da terra, do barro, Pai, para pedir a vingança, para pedir legalidade no mundo espiritual, através do arrependimento, através do sacrifício da cruz de Cristo. Nós cancelamos agora esse espírito em nome de Jesus. Se você crê, diga amém aí também. A segunda maldição que nós lemos aqui na palavra de Deus, Deus fala assim, olha, o solo não vai produzir mais a sua força para você, não vai entregar para você mais a sua força, e você vai viver o quê? Fugido, fugitivo pelo mundo. Então, o segundo espírito de atuação sobre a vida daqueles que se sentem acusados é justamente o espírito de perturbação. A Bíblia fala que essa palavra, ela significa núia, ela significa como se fosse um ânimo dobre, pessoas de altos e baixos, pessoas que estão felizes um pouco, daqui a pouco estão tristes, daqui a pouco essas pessoas se sentem bem, daqui a pouco essas pessoas se sentem mal. Então é um espírito de perturbação, assim, um espírito de andarilho, um espírito de pessoas que não param em um lugar só, pessoas que começam as coisas e não terminam. Então, no hebraico, essa palavra nuia significa exatamente isso, pessoas que não têm uma sequência, pessoas que não veem um resultado, que não terminam as coisas. Exatamente, se você for ver, né, como tem a ver, essa palavra que fala sobre como se fosse um espírito de um bêbado sobre a pessoa, como que é a reação de um bêbado por aí? O bêbado uma hora tá feliz, tô feliz, daqui a pouco tá triste, daqui a pouco tá rindo da sua cara, daqui a pouco tá chorando, daqui a pouco quer te abraçar, daqui a pouco quer te dar um CD do Bruno Marrone. É um negócio louco, é ou não é? É doideira.
Então é o ânimo dobre mesmo, é altos e baixos. Então nós vamos cancelar agora. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos o cancelamento, Pai, de todo espírito de ânimo dobre, todo espírito de pessoas que procrastinam as coisas, que não terminam as coisas, Pai, em nome de Jesus. Todo mal, todo plano de Satanás, toda acusação do maligno sobre as nossas vidas, que caia por terra agora em nome de Jesus. Terceira coisa que Deus fala para Caim é que ele seria errante pelo mundo. Olha só, errante pelo mundo, essa palavra é no Yud, que significa exatamente um espírito de murmuração, um espírito de lamento, um espírito de autocomiseração. Então, o terceiro espírito que vem tentar influenciar, que vem tentar atrapalhar a vida das pessoas que estão acusadas pelo pecado, é justamente um espírito do quê? É um espírito de autocomiseração, é um espírito de autodó, você fica com dó de si mesmo, você acha que você é coitado, que tudo dá errado na sua vida, e na verdade não, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus te chamou para um novo tempo, Deus te chamou para uma nova vida, Deus te chamou para ser autoridade, para receber um espírito de intrepidez e não de medo sobre tua vida. E eu profetizo isso sobre tua vida em nome de Jesus. Pessoas que se justificam por tudo, pessoas que querem dar desculpa de tudo. Já conhece alguém assim? Que quer dar desculpa de tudo? É exatamente isso. Pessoas que estão sofrendo influências, né? Desses, não que são endemoniados, não estou falando nada disso, estou falando pessoas que sentem influências na sua alma, no seu espírito, desses demônios que querem atrapalhar a sua vida, o seu chamado, a sua autoridade. Nenhum cristão consegue continuar vivendo dessa forma, sofrendo dessa forma, sofrendo influência dessa forma. Então nós cancelamos todo o espírito de murmuração mesmo, nós cancelamos todo o espírito de autocomiseração. Declaramos o amor de Deus sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família. A palavra de Deus em Romanos 8:2 diz assim, olha: porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Queridos, todos nós vamos sofrer tentações. Todos nós vamos sofrer tentações. Jesus sofreu tentação. Jesus sofreu vários níveis de tentação. Após ele ser batizado, quando Deus declara que ele era o Filho de Deus, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Até então ele poderia ter sofrido algum tipo de tentação lá na sua vida normal, como o filho de Maria, como o filho de José, como o aprendiz de carpinteiro. Ele sofreu várias tentações, mas quando ele recebe ali, eis aqui o meu filho amado, no qual eu me comprazo, no qual eu me alegro, quando Deus fala isso para ele no batismo, ali começa um novo ciclo. Então, quanto mais nós buscamos, quanto mais Deus nos entrega, quanto mais o nosso chamado é grande, quanto mais Deus entrega a confiança dele para que nós venhamos a pregar o Evangelho, participar das coisas, falar do amor de Jesus para todas as pessoas, mais nós seremos tentados. Aí Jesus é tentado lá 40 dias e 40 noites ali em jejum, buscando, e ele é tentado de uma outra forma. Antes ele era tentado de outra forma, ele era tentado como um homem comum ali da sua região, mas quando começa o ministério dele, ele é tentado de uma forma diferente. Ele podia ter sido tentado ali, sei lá, uma piriguetezinha ali de Israel, ali, devia ter dado, esse cabeludo é top, né? Alguma coisa assim, mas as tentações verdadeiras começam depois que começa o chamado verdadeiro dele. Então nós temos que entender isso, quanto mais é dado, mais é cobrado. E o que eu quero falar para você é exatamente isso, que o inimigo ele já sabe do seu chamado, ele sabe da grandeza dos sonhos de Deus sobre a tua vida. Então é por isso que vem mesmo as tentações, mas nós vamos passar por cima delas totalmente. Olha só que legal, quando Adão e Eva ali percebem que eles tinham ali pecado, que eles se sentiram nus, perceberam que estavam nus, a primeira coisa que eles cobrem é os seus órgãos sexuais, os seus órgãos reprodutores ali. O que acontece é o quê? O inimigo, ele queria o quê? Inibir exatamente o quê? A nossa função de reproduzir. Eu estou falando isso espiritualmente, tá? Estou viajando aqui na doideira aqui mesmo. Então o inimigo não quer que você multiplique, que você pregue a palavra, ele não quer que você reproduza a palavra de Deus que está dentro de você, ele quer que você fique calado, ele quer que você fique deilos, que você fique tímido no espírito. Em nome de Jesus, nós quebramos todo espírito de timidez, todo espírito de infertilidade na liderança da igreja brasileira em nome santo de Jesus. Que venha a fertilidade e a multiplicação
que venha realmente a representação do reino de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja no Brasil. É assim que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É assim que nós queremos entender essa palavra, nos arrepender, Pai, para que venha a autoridade novamente sobre as nossas vidas, para que nós possamos louvar, pregar o Evangelho de uma forma cheia do fogo do Espírito Santo. A palavra de Deus lá em Gênesis 3:21 diz que Deus ele faz roupas. Deus ele faz com que o pecado tem uma punição, eles são expulsos ali do Éden, mas Deus ele faz roupas de cordeiro, simbolizando ali o quê? Simbolizando Jesus Cristo. Então, por mais que você tenha pecado na sua vida, por mais que você tenha feito coisas erradas na sua vida, Deus hoje te cobre, Ele não encobre o teu pecado, Deus ele não aceita o nosso pecado, Ele quer que você se arrependa agora durante essa pregação, durante essa ministração, mas nesse momento Ele te cobre, Ele está falando, filho, filha, eu perdoo todos os seus pecados, tira a acusação, tira o deilos da sua mente, tira essas algemas, tira esse capacete de chumbo da sua mente, porque eu te cubro, eu te perdoo, eu tenho uma nova autoridade sobre você, eu tenho um novo ciclo sobre você, eu tenho algo sobre tua vida, você jamais passará vergonha novamente, você jamais vai se sentir nu novamente. É isso que Deus está falando para nós. Romanos 8:1 diz assim, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. O capacete de chumbo é retirado. Gálatas 2:20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E esta é a vida que vivo agora. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si por mim. Aleluia, glória a Deus. Receba aí, em nome de Jesus, essa palavra, essa mensagem, que o Espírito Santo venha te confortar. Nós agora oramos, Pai, tira todo o medo, toda a falta de autoridade, toda a timidez no Espírito, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas agora, nesse momento, possam se arrepender, possam confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, eu peço que o seu Espírito Santo venha tocar cada um que está ouvindo essa mensagem. E se você, nesse momento, está ouvindo essa mensagem, está sendo tocado pelo Espírito Santo, eu queria que você orasse assim comigo e repete essas palavras assim. Diz assim, Senhor Jesus, neste momento, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, aceito uma nova vida, escreve o meu nome no livro da vida e apaga o meu nome do livro da morte. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, fica com Deus, que o Espírito Santo venha tocar no seu coração. Um beijão, logo logo a gente posta mais mensagens aí para vocês. Um abraço.